Olá pessoal do Futeboleiros, olha nós aqui para gravar mais um vídeo do concurso 1208. Primeiramente dizer, né, não é surpresa para ninguém, todo mundo já sabe, né? Estou gravando esse vídeo aqui às 9h20 do dia 19 de agosto. Prêmio de 7 milhões aí acumulado, super prêmio da Loteca. Como sempre, muita zebra, muitos resultados. Houve mais resultados surpresos do que zebra, na verdade, né? Então foi um concurso 1207 muito complicado. Na nossa grade a gente fez 8 pontos, né? É tão engraçado que tem muitos especialistas dizendo que joga palpite, dá estudo histórico, tudo, mas a gente sempre tá fazendo os mesmos pontos que ele faz ou até mais, né? Como eu disse, meu canal é muito humilde, né? Eu vou aqui pelas minhas intuições, pelos meus históricos, né? Pelas minhas fontes de pesquisa. E a gente fez 8 pontos, fomos bem, né? Eu, num cartão particular, né, que eu tinha feito com um amigo, a gente fez 10 pontos. Enfim, né? Vamos lá. Então vamos gravar aqui o vídeo do concurso 208, né? Dizendo para vocês que houve um ganhador do 13 acertos, né? 301 mil reais. Cara, faltou um jogo para ganhar 7 milhões. Isso aí realmente, não sei se foi sorte ou falta de sorte, mas tudo bem. E você, né, que é novo aí, que está vendo aqui pela primeira vez, né, nos assistindo, né, nos ouvindo, prestigiando nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, né, deixa seu like aí. Você que já é veterano aí, já me conhece aí, né, compartilhe o vídeo, né? Dê o seu like, né? Comente aí quantos pontos você fez, você novo ou você não novo. Eu estou com 649 inscritos, eu queria chegar no final de agosto com pelo menos 700, né? Minha meta é mil inscritos até o final do ano. Então a gente agradece muitas pessoas que compartilham, né? No vídeo anterior, né, eu recebi muitas críticas porque eu tive um erro lá no final do vídeo, mas que eu passei também um vídeo corrigindo. Enfim, eu faço isso aqui com muita dedicação, com muita amor, dá um pouco de trabalho, mas eu gosto de fazer, né? E a gente vai tentar ver aí se a gente vai fazer um palpite bom, né? Um jogo bom, uma grade boa. Lembrando que são jogos da Série A, Série B, Campeonato da Premier League, o inglês, e a La Liga, que é a espanhol. Tá dificílimo, viu? Tá com cara de acumular novamente, né? A Série B é muito difícil de prognóstico, a própria Série A. Então, assim, e de antemão dizer para vocês que vão ter muitos times que vão jogar, né, Campeonato Sul-Americano, né? Atenção, muito importante. Tanto agora na quarta, né, na quinta, hoje já jogou Fortaleza, perdeu, né, pro Velho Sarsfield. Amanhã tem Fluminense, se eu não me engano, o Atlético Mineiro na quarta, o Flamengo, o Inter. Então, assim, são confrontos, né? O Bahia pela Copa do Nordeste com o Ceará, então São Paulo, né? Então assim, a gente tem que ter cuidado, né? E na próxima semana é Copa do Brasil, se eu não me engano já começa a Copa do Brasil. Então, atenção, porque os times vão desgastados. Isso aí teve muito time que botou time reserva aí, time alternativo. Então a gente vai tentar palpitar aí da melhor forma possível, tá? E a gente não vai garantir que vai fazer os 14, senão quem tinha feito era eu, na verdade, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo jogo um, né? O jogo um entre Bragantino e Fluminense, né? Bragantino fez 9 jogos sem vencer, perdeu para o Ceará, né? Aqui no Ceará, na capital cearense, né? Perdeu de 1-0, né? É o time tá muito complicado, né? Dos últimos 5 jogos pelo Brasileirão, perdeu os 5. E o Fluminense, né, vai jogar aí com a América de Cali, né? Um jogo em casa, né? Pela Sul-Americana, será hoje no Maracanã, né? O jogo deve estar rolando já. Não estou sabendo o placar ainda. Mas o Fluminense no Campeonato Brasileiro vem de 5 jogos com 3 vitórias e 2 empates. Então, ganhou do Fortaleza no último jogo. E, na minha opinião, é um jogo que vai ser difícil. Eu vou arriscar aqui que o jogo vai ser empate, tá, galera? Vou jogar aqui um empate, né? Vamos jogar um duplo aqui. Vamos fazer um cartão com 5 duplos, tá? Mas aqui eu acredito muito no jogo de cara de empate, tá? No jogo 2 entre Curitiba e Remo, né? O Curitiba ele tá muito bem na série B, né? O Curitiba é o líder, né? E o Remo é o quinto. O Remo empatou o último jogo, né? E vai jogar com o Curitiba, né? Lá em Curitiba. O Remo é um time imprevisível, né? Ganhou da América fora, né? Empata em casa. Os últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates.
O Curitiba vem invicto nos últimos 5 jogos, né? Foram 3 empates e 2 vitórias, né? Tudo pela Série B. No último confronto, ganhou do Novo Horizontino, né? Fora de casa por 2-1. E o Remo empatou em casa com o Botafogo. Então, assim, o Curitiba está embalado, né? Como sempre, mas eu digo, cuidado que a Série B é muito complicado. Mas eu vou aqui de seco no Curitiba, coluna 1. Outro jogo complicado, Goiás e América Mineiro, jogo 3, Série B. Jogo 3, o Goiás hoje, ele é o segundo colocado, né? E vem de uma derrota, né, no clássico pro Vila Nova, enquanto que o América Mineiro vem de um empate, né? O América Mineiro empatou com o Amazonas, né? De 2-2, né? Lá em Manaus. E o Vila Nova, como eu disse, ganhou do Goiás. O Goiás, dos últimos 5 jogos, venceu apenas um. Tem um ponto de atenção para o Goiás. E o América, dos últimos 5, não ganhou nenhum. O América é o 16º, está na zona, né? E o Curitiba, Curitiba não, o Goiás é o segundo colocado, né? Vem numa campanha muito boa, tem tudo para subir. Gente, nesse jogo aqui, a gente tem que arriscar. E eu vou de Goiás seco, tá? Jogo 3, Goiás. Jogo 4, Cruzeiro e Inter, né? O Cruzeiro empatou com o Mirassol, né? O jogo foi ontem, eu assisti todinho o jogo. Um grande jogo do Mirassol no segundo tempo, né? E o Cruzeiro conseguiu suportar a pressão, né? No primeiro tempo jogou melhor, o jogo foi equilibrado. Cada um jogou melhor um tempo, né? E o Cruzeiro vai jogar em casa, né? O Cruzeiro não tá jogando nenhuma competição, não jogando nenhuma competição intercontinental, né? E o Inter tá, né? Vai pegar o Flamengo, né? Amanhã. Então o Cruzeiro vai vir firme e forte para tentar se encostar no Flamengo pela Série A. Dos últimos 5 jogos, o Cruzeiro perdeu apenas um, venceu 2, empatou 2. E o Inter, o 12º colocado, né? Vem apenas de uma vitória nos últimos 5 jogos, um empate, 3 derrotas. Então, assim, pela característica do Cruzeiro jogando em casa, né? Apesar de ter perdido 2, uma para o Ceará e uma para o Santos, tem tudo para vencer o confronto, né? Então, vou aqui no jogo 4, Cruzeiro, coluna 1. Jogo 5 pela Série B, CRB e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é muito irregular, meu Deus do céu, como o Atlético Paranaense está ruim nesse ano, né? O CRB é o 10º colocado e o Atlético Paranaense é o 12º. Os últimos 5 jogos do Atlético, apenas uma vitória. E dos últimos 5 do CRB, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Então, no último jogo, o Volta Redonda, jogando em casa, perdeu para o CRB. O CRB ganhou de 1-0 lá, a última vitória. Enquanto que o Atlético estava ganhando do Cuiabá, no último minuto levou um gol. Impressionante como o Atlético está numa fase ruim. Então foi um empate, né? E antes tinha perdido para o próprio Criciúma por 4-2. Gente, jogo difícil de prognóstico, difícil demais. Eu vou arriscar aqui CRB e o empate. Vai ser o nosso primeiro duplo, tá? No jogo 6, entre Grêmio e Ceará. O Grêmio é favorito, ganhou do Atlético Mineiro, né? O Ceará está atuando bem, tem uma defesa muito sólida, né? Eu sou aqui do Ceará e assisto sempre o jogo do Ceará. E o Grêmio também é um time que é imprevisível, né? Então, dos últimos 5 jogos do Grêmio, foram apenas 2 vitórias e 3 derrotas. O Ceará, dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Ceará é o 10º, o Grêmio é o 13º. O Grêmio vem de uma grande vitória, né? Contra o Atlético Mineiro, 3-1, né? Lá em Minas. E como eu disse, o Ceará venceu o Red Bull Bragantino por 1-0 aqui, né? Então, assim, vai ser um jogo equilibrado. Não pense que o Grêmio vai ganhar fácil, não, viu? E o Grêmio não joga no meio de semana, né, enquanto o Ceará joga fora de casa com o Bahia pela Copa do Nordeste. Jogo único pela semifinal. Então o Ceará vai um pouco desgastado, né? O Ceará não tem um elenco muito grande. Então eu vou colocar aqui no jogo 6, Grêmio como vencedor do confronto. Aqui caberia uma coluna do meio, mas eu não vou gastar um duplo aqui não, tá? Mas quem quiser arriscar, acho que é uma surpresa que poderia ser aqui um empate, tá? No jogo 7, 6. No jogo 7, o surpreendente Vasco com o Corinthians, né? O Vasco deu de 6-0 no Santos, quem diria? Ninguém imaginava, ninguém, né? E o Corinthians perdeu em casa pro Bahia. O Corinthians é o 14º e o Vasco é o 16º, né? O Vasco dos últimos 5 jogos perdeu apenas um, venceu 2, empatou 2. O Corinthians dos últimos 5 jogos venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Eu acho que é equilíbrio, né? E Juventude e Vasco vão se enfrentar nesta quarta-feira no estádio Alfredo Jaconi, que é um jogo atrasado da 14ª rodada. Então, teoricamente, o Vasco vai mais desgastado para esse confronto, né?
Vai viajar lá para a ponta do país, né? Então, assim, o Corinthians perdeu para o Bahia, como eu falei, né? Perdeu para o vem de duas derrotas, perdeu para o Juventude. E o último confronto vitorioso foi contra o Palmeiras pela Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, pela Copa do Brasil. E empatou com o Fortaleza em casa, né? E ganhou do Corinthians, né? Como eu falei também, né? Da Copa do Brasil, no jogo de volta, de ida, né? De volta também ganhou, 2-0. Enfim, jogo difícil, prognóstico. Eu vou de Vasco. O Vasco vai vir para cima, tá empolgado, então jogo 7 eu vou de Vasco, coluna 1 seco, tá? No jogo 8 outro jogo difícil, o Paysandu e o Operário. O jogo 8 o Operário, hoje ele é o 14º colocado, o Paysandu é o 19º. O Paysandu vem de duas derrotas seguidas, 2-0 para a Chape e 1-0 para o Vila Nova em casa. Enquanto que o Operário vem de uma derrota e uma vitória, né, dos últimos 2 jogos. Os últimos 5 foram 2 vitórias, né, então o Operário tá numa tomada bem melhor. Perdeu para o Goiás no último jogo, né, e ganhou do Criciúma, empatou com a Ferroviária no penúltimo jogo e vem na tomada boa. Então, vem numa boa recuperação. O Operário é um time forte, é um time de operário, como o pessoal chama. Então aqui é um jogo que tem que ter cuidado. Eu vou de Paysandu e vou de coluna do meio, tá? No jogo 8. Jogo 9, Bahia e o Santos, né? O Santos está muito ferido, né? Depois do 6-0. Mas time ferido é perigoso se recuperar. O Bahia vai jogar, como eu falei, no meio de semana com o Ceará pela Copa do Nordeste, né? Vai se desgastar. O Santos tem nada a ver com isso, apesar dos últimos 5 jogos o Santos ter ganho 2, empatado 1, perdido 2. Teve o de 6 do Vasco, mas vai mudar de treinador, então o time vai se motivar. É um jogo de atenção, tá? Um jogo de atenção mesmo. E o Bahia, os últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates. O último jogo ganhou do Corinthians e o Santos, como todo mundo sabe, perdeu de 6-0 pro Vasco, né? Já vinha de uma vitória boa com o Cruzeiro e vinha de uma boa vitória contra o Juventude, né? Então, gente, jogo difícil, tá? Eu vou aqui de Bahia e vou usar outro duplo, coluna do meio no jogo 9. Bahia, coluna 1 e empate, tá? Campeonato inglês. Os campeonatos ingleses, os campeonatos agora começaram a estar com pouco tempo, né? Com poucas rodadas. O Fulham e o Manchester United da Inglaterra, né? O Fulham, é um nome estranho de você pronunciar. O jogo do campeonato inglês, né? Os últimos 5 jogos, né? Amistosos, entre amistosos e a estreia do inglês, o Fulham venceu 3 jogos, perdeu um e empatou um. O último resultado do Fulham foi 1-1 com o Brighton, né, já pela Liga. Nos amistosos ele venceu todos os amistosos que ele disputou, com o Northam, o Atlantic City e o Frankfurt. Então, assim, é difícil. E o Manchester United perdeu, né? Perdeu em casa para o Arsenal por 1-0, né, na estreia da La Liga. Da La Liga não, da Premier League. Então, assim, vem de 2 vitórias, né? Um nos pênaltis, né? Um empate. Jogou muito amistoso também, como eu falei, né? E teve alguns confrontos aí com a Liga Europeia. Então, enfim, é um jogo difícil de prognóstico, né? Um jogo complicado. Eu vou aqui de Manchester, apesar de tudo, tá? Vai querer ser recuperado, vou de coluna 2. A coluna 2 aí é difícil, mas eu vou colocar no jogo 10, coluna 2, Manchester United, da Inglaterra. Campeonato Espanhol, jogo 11, o Sassuolo e Valência. Eita, meu Deus, que jogo difícil também. Começando agora, né, a Liga, né? A gente teve só o primeiro jogo agora, recente, que foi o Valência 1-1 com o Real Sociedad, né? E enquanto que o Osasuna só fez amistosos, né? Dos amistosos perdeu 3, venceu apenas um e empatou outro, né? Então, um jogo de atenção, tá? É um jogo que a gente não sabe como é que as equipes estão. Sinceramente, eu não acompanho o Campeonato Espanhol. Eu vi só pelas estatísticas. E assim, pelo que o pessoal está falando, é um jogo que pode ser surpreendente aqui, pode dar um placar que a gente não surpreende. Eu vou colocar aqui coluna do meio, tá? No jogo 11, Valência e Espanha, ou Valência da Espanha e o Sassuolo, tá? O Juventude e Botafogo, jogo 12, Série A. O Juventude joga, como eu falei, né? Tem um jogo atrasado com o Vasco, joga em casa, ganhou do Corinthians, empatou com vitória no último minuto, né? Então, Juventude tentando se recuperar na tabela aí com o novo treinador, né?
Carpini. Então, dos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 vitória e empate. E o Botafogo, dos últimos 5 jogos, um time que empata pouco, 3 vitórias e 2 derrotas. Como eu falei, o Juventude vem de um empate fora de casa e de uma vitória contra o Corinthians em casa. E o Botafogo perdeu para o Palmeiras em casa, venceu o LDU, né, pela Libertadores, e goleou o Fortaleza no penúltimo jogo pelo Brasileiro, né, 5-0. Enfim, na minha opinião, o Botafogo vai jogar no meio de semana, entendeu? O Botafogo tem jogo no meio de semana, né? Ele vai jogar pela Libertadores, né? Com a LDU. Então é um jogo perigoso. Então, gente, apesar de tudo, o Botafogo tem um elenco razoável. Eu vou de Botafogo, tá? No jogo 12, eu vou arriscar coluna 2 no jogo 12, Botafogo. Fortaleza e Mirassol. Fortaleza tá dando pena. Sinceramente, perdeu pro Vélez Sarsfield com um time fraco, esse Vélez da Argentina. Se o Fortaleza tivesse um time mais competitivo, assistiu o jogo todinho, tinha vencido, entendeu? Então, muito difícil o Fortaleza estar numa fase, né? Os últimos 5 jogos pelo Brasileirão, venceu nenhum, 3 derrotas e 2 empates. O Mirassol, como vocês sabem, é um time competitivo, né? Dos últimos 5 jogos, só perdeu um, venceu 2, empatou 2. O Fortaleza, dos últimos resultados, perdeu para o Fluminense, empatou com o Vélez no jogo de volta aqui, perdeu hoje, né? Perdeu de 5 para o Botafogo, perdeu para o Grêmio, ah, meu Deus. E empatou com o Corinthians, né? Muito difícil. E o Mirassol não, um time competitivo, empatou com o Cruzeiro em casa, fez um jogo duro contra o Flamengo, ganhou do Vasco 3-2, né? Empatou com o Mirassol em casa, com um Vitória em casa e venceu o Ceará fora. Então, assim, um jogo difícil, difícil, difícil. E eu vou tentar arriscar aqui um novo, eu vou dar um duplo aqui aberto, tá? O Fortaleza pode se recuperar em cima do Mirassol, tá? Eu vou de Mirassol e de Fortaleza no jogo. Aliás, desculpa, eu vou de empate e vou de Mirassol, tá? No jogo 13, tá? Fortaleza está com uma fase horrível, ruim. São Paulo e Atlético Mineiro no jogo 13 pela Série A, no último jogo da grade. Os dois times jogam pelas competições sul-americanas. São Paulo pega no Morumbi o Atlético Nacional, né? E pela Libertadores o Atlético Mineiro pega o Godoy Cruz que na Argentina. É um jogo vai ter muito desgaste os dois times. São Paulo, nos últimos 5 jogos, perdeu apenas um, venceu 2, empatou 2, e o Atlético Mineiro perdeu em casa pro Grêmio, né? 3-1, como todo mundo sabe. E enquanto que dos últimos 5 jogos venceu apenas 2, empatou 2, perdeu um, né? Então, assim, na verdade, ele perdeu, ele empatou, né? E foi nos pênaltis que ele ganhou do Flamengo, né? Pela Copa do Brasil. Eu acho um jogo difícil de prognóstico. Eu vou arriscar aqui nosso último duplo, tá? Eu vou de São Paulo e vou de empate, tá? Então, assim, fica São Paulo, coluna 1 e empate, tá, galera? Galera, essa aí é a nossa grade final, tá? Muito difícil mesmo, tá? Então, assim, gostaria muito que vocês refletissem sobre esse concurso, né? É uma oportunidade grande de você conseguir fechar os 14 pontos, né? Esse cartão aqui dá R$ 64, né? 5 duplos. Você merece, esse concurso merece você gastar mais um dinheiro, juntar com um amigo, fazer um bolão, comprar um bolão na lotérica, que tem muito, é só entrar no aplicativo da Caixa, né? Eu gosto muito de comprar os bolões nas outras lotéricas em todo o país. Então é só ir lá e tentar. Vamos arriscar, tá? Galerinha, esse aí é os nossos palpites, né? Agradecendo você pela paciência, né? E obrigado pela oportunidade que você nos dá de nos ouvir, né? De participar do nosso trabalho. Como eu disse, deixe seu like, você que é novo, se inscreva, você que já é antigo, comente, né? Veja quantos pontos você fez, diga como é que está o nosso trabalho, qual a sua opinião sobre essa grade. E vamos lá, bola para frente, tá? Não esqueça que a sorte é para todos, tá? Valeu, galera, até o próximo vídeo. Oi, galera do Futeboleiros, interrompendo aqui o nosso palpite, né? Falando aqui da nossa rifa solidária que a gente está promovendo. Gente, o que é essa rifa solidária? Essa rifa solidária é para ajudar uma criança autista que ela quebrou a TV dela e 32 polegadas. Ela precisa de uma TV para poder passar o tempo dela. Uma criança muito carente de uma família. A gente conseguiu já arrecadar uma boa parte do dinheiro, são 200 cartelas, a gente vendeu 100. Estou pedindo aqui a ajuda de vocês, tá? É uma camisa oficial do seu time de futebol, o time que você torcer, Brasil,
Flamengo, tem que ser time do Brasil, Flamengo, Vasco, Santos, Corinthians, qualquer time, Cruzeiro, Palmeiras, Goiás, Ceará, Fortaleza, Sport, Bahia, qualquer time. Eu compro e mando no seu endereço, né? Aí você deixa o seu dado. Então, assim, gente, é uma ajuda. Às vezes as pessoas me ligam dizendo que é golpe, que eu passo nas redes sociais, e não é golpe, né? Isso aqui é uma ajuda. Não estou tentando ganhar dinheiro de ninguém, não vou ficar com nenhum tostão. Talvez tenha até prejuízo, que se no final não der o dinheiro que eu prometi ela que ia ajudar, e ela tá me cobrando essa TV, a bichinha, então ela tem um problema de autismo, nível 3, tá muito complicado, ela se diverte com essa TV. Então, assim, gente, quem puder ajudar, eu vou agradecer muito. Eu vou dizer aqui como é que você faz para poder comprar, né? Aqui é o link, né? Ó, vai estar nos comentários fixos no meu canal, né? Rifa digital, camisa oficial do time de futebol, R$ 5 o valor, sorteio 31/8, que é os regulamentos em simples, o nome Marcos, estou promovendo, e você vai aqui, vamos comprar. Vou comprar a cartela 8. Comprei a 8, vou reservar, vou colocar meu nome, Marcos. Aí eu aproveito e coloco o time que eu torço, Brasil, né? Vou colocar um exemplo aqui. E vou colocar o tamanho G. O meu e-mail já está aqui cadastrado. O celular vou colocar aqui, né? Vou simular aqui um celular. Tem que repetir o mesmo celular para confirmar. Pronto. Reservou aqui, ó, R$ 5. Você vai reservar e vai para a parte de pagamento. Ixi, aqui essa cota já está reservada, né? Então vamos trocar essa cota. Vamos aqui trocar ela. Vamos botar 12. Tirar 8, botar 12. Aí eu reservei a 12, tá aí os mesmos dados, vou reservar aqui. Pronto, deu certo. A informação da venda, o nome, né? O celular, a quantidade, a cartela. Você vem aqui pagar com Pix. Na hora que você bota pagar com Pix, vai aparecer nos dados, ó, você copia aqui, ó. Ou então escaneia o QR Code. Vai cair na conta lá do Mercado Pago, que é a minha conta. E automaticamente em 5 minutos confirma já. Recebo a notificação que você comprou e está concorrendo. Gente, é muito simples. Eu vou agradecer muito você que contribuir. Qualquer informação tem meu WhatsApp aí no banner. Lá nos comentários fixos lá tem o link. E qualquer dúvida pode me ligar, tá? Agradeço muito, que Deus abençoe vocês, né? E que a gente consiga ter uma semana excelente, tá? Um grande abraço, valeu.